Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Começamos este jornal com o balanço da Operação Natal. Pelo menos 14 mortos e 18 feridos graves foram registados na Operação Natal Tranquilo 2014, que terminou às 23 horas e 59 minutos de domingo e que somou 935 acidentes de viação em 5 dias. Apesar do balanço ser ainda provisório, a operação registrou menos acidentes nas estradas nacionais do que no período homólogo do ano passado, mas mais mortos, num total de 14. Nas últimas 24 horas foram registados 158 acidentes que resultaram em 3 mortos, 2 feridos graves e 56 feridos ligeiros. No acumulado da Operação Natal Tranquilo 2014, entre os dias 23 e 28 foram registados 935 acidentes. Em 2013 foram registados 1.308. 14 mortos, mais 9, 18 feridos graves, menos 2 e 259 feridos ligeiros. O Natal é por si só um período de excessos e por isso, após esta quadra natalícia, queremos deixar-lhe aqui algumas sugestões de como repor então o exercício físico. Por isso temos connosco em estúdio Paulo Eusébio, personal trainer, com um novo conceito. Muito boa tarde, Paulo Eusébio. Como é que surgiu a ideia deste novo conceito, que é levar o exercício físico a casa? E como todos nós sabemos que precisamente depois no Natal cometem-se alguns excessos e também no Ano Novo, o que é que o Paulo aconselha nesta quadra natalícia? Permita-me corrigi-la, não é Paulo, é Pedro. Pedro Eusébio, peço desculpa. Bom, a atividade física deve ser uma atividade que deve ser feita diariamente, mas agora nesta fase de excessos, de Natal, passagem de anos, aquilo que nós propomos, no fundo, é levar o conceito de personal trainer à casa das pessoas ou aos locais mais próximos das pessoas, evitando, assim, uma série de constrangimentos que as pessoas normalmente sentem, ou as deslocações nestas épocas festivas aos próprios ginásios, a confusão que aparece no trânsito. Assim, dessa forma, nós levamos o exercício à casa das pessoas e promovemos um treino personalizado que vá de encontro aos seus objetivos. Como é que surgiu a ideia para este, digamos assim, este treino personalizado, levar o exercício físico a casa, Pedro? Basicamente, eu trabalho em ginásios há já bastantes anos e todos os personal trainers, ou quase todos os personal trainers, acabam sempre por fazer dois clientes fora do ginásio. Pareceu-me interessante globalizar essa situação, no fundo, passar a fazer exclusivamente isso, procurando um nicho de mercado diferente, em que, no fundo, procuramos clientes que não se revejam no ambiente de ginásio, eventualmente que não tenham tempo para perder nas deslocações, eventualmente que procurem a atividade física em locais outdoor e, no fundo, é basicamente isso, é aproveitar o bom tempo que a maioria do tempo nós temos aqui na cidade do Porto, ainda que por vezes faça frio, mas nós podemos rapidamente utilizar algumas instalações também com quem temos parcerias e dessa forma, no fundo, é melhorar o conceito. Julgamos nós que dessa forma temos tido algum sucesso. Tem mais qualidade? Eu julgo que sim, porque recentemente foram publicados alguns estudos em que dizem basicamente que as pessoas privilegiam as atividades outdoor, com o contacto com a natureza e, no fundo, vamos de encontro a esses estudos. Propiciar uma corrida à beira-mar, utilização de um parque da cidade, utilização eventualmente de uma piscina municipal que esteja disponível, o próprio casa do cliente, se tiver condições para isso, e não é preciso umas grandes condições. E, acima de tudo, nós fazemos um treino funcional. Nós evitamos tantas máquinas, não precisamos delas, e aquilo que fazemos é utilizar o próprio peso corporal para, a partir daí, conseguirmos obter excelentes ganhos. De que forma? Como é que consiste o treino? O treino será sempre específico para alguém. Utiliza também os espaços públicos? Sim, nós utilizamos espaços públicos, nomeadamente os parques da cidade, envolventes, eventualmente os calçadões junto à praia, eventualmente. Como eu estava a dizer, nós no fundo tentamos personalizar o treino, personalizamos o treino ao mais alto nível. O que é que isto quer dizer?
no fundo, mediante o objetivo de cada um, e poderá ser tão vasto como querer apenas correr com um filho que tem 15 anos, como já nos aconteceu, e pode ir também a perdas de peso imensas. Nós, no fundo, aquilo que nós fazemos é definir um ponto de partida e a partir daí darmos um tempo para atingirmos um determinado tipo de objetivo. E a partir daí, esse treino é individualizado, é personalizado e, no fundo, nós tentamos fazer com que, através do peso corporal, acima de tudo, eventualmente uma utilização ou outra, de uma outra máquina, que nós próprios propiciamos, nós levamos connosco, por isso, rapidamente, a ideia é atingir esse objetivo a um longo prazo, não é? Nunca será para amanhã, nunca será no primeiro mês que esse objetivo se conseguirá obter, mas também, quanto mais tempo nós demorarmos a conseguir esse objetivo, mais rápido, mais ele perdurará pelo tempo, no fundo, será isso. Nota que os portugueses cada vez mais são adeptos do exercício físico? Sim, eu acredito que sim. Nós tivemos ontem um excelente exemplo através da corrida de São Silvestre, na qual eu também estive presente. Foram 17 mil pessoas inscritas, mais todas aquelas que vão sem estar inscritas. E por isso consegue ver, num dia extremamente frio, em que as pessoas simplesmente vão para o meio da confusão, todos, para fazer uma atividade física. E, no fundo, as pessoas estão a começar a estar mais sensibilizadas e nós, no fundo, propiciamos um serviço diferente daqueles que já existem em todos os ginásios, porque ginásios o conceito será basicamente o mesmo. Nós tentamos, no fundo, dar a possibilidade, através de um treino funcional, e através de um treino de coordenação, fazer com que as pessoas consigam atingir esses objetivos. Mas também através de uma alimentação equilibrada. Sim, nós fazemos a junção de outras componentes. Nós entramos em parcerias com fisioterapeutas, com nutricionistas, médicos inclusive. Por isso, a pessoa, quando trabalha com o treinar em casa, que no fundo é aquilo que nós estamos a representar, a pessoa, o cliente, no fundo, encontra uma vasta gama de profissionais que pode rapidamente recorrer. E o valor que nós estamos a cobrar é perfeitamente compatível e até é muito mais interessante do que às vezes são praticados noutros locais. O Pedro tem também disponível uma página na internet onde de facto as pessoas podem consultar os serviços prestados pelo Pedro. Sim, nós neste momento ainda estamos apenas no Facebook, a ideia será no futuro criar um próprio site. Se procurarem no Facebook Treinar em Casa, tudo junto, rapidamente encontrarão a página. A página tem algum tempo já, mas mais recentemente, cerca de menos 6 meses para cá, nós começamos a ser um pouco mais específicos e a trabalhar nela com mais regularidade. E também dar a conhecer melhor, digamos, este novo conceito que o Pedro quer criar. Sim, sem dúvida. A aceitação está a ser boa? Só Sim. Para terminarmos também. Sim, a aceitação está a ser aos poucos, estamos a crescer, a ideia será a pouco e pouco levar o serviço e fazer perceber que um treino com um personal trainer dedicado equivale normalmente a 3, 4 treinos que faça individualmente. E através de um treino personalizado, o objetivo vai ser atingido muito, muito mais rapidamente. Estamos em crer que vamos crescer e estamos a crescer aos pouquinhos e a grande flexibilidade que nós proporcionamos, quer em termos de locais de treino, quer em termos de horários de treino, será uma mais-valia no futuro. Pedro Eusébio, muito obrigado pela sua presença. A quem está em casa já sabe, treinar em casa é então um novo conceito que Pedro Eusébio quer levar aos portugueses. E todos os dias há 160 pessoas em Portugal que ficam a saber que têm diabetes. Ao todo, 13% dos portugueses com idades entre os 20 e os 79 anos têm esta doença que anda de mãos dadas com o sedentarismo e a obesidade. 13% dos portugueses sofrem de diabetes, mas 5,7% não sabem o que significa e há mais de 400 mil pessoas que desconhecem o diagnóstico.
O coordenador do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes defende mesmo que é um problema de saúde pública. Os dados constam do relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes, apresentado esta semana, e que aponta para que mais de 1 milhão de portugueses tenha diabetes. Em 2009, correspondiam a 11,7% da população e agora a 13%. Os dados indicam que 40% da população já tem a doença ou esteja em risco de a desenvolver, situação a que se chama pré-diabetes. Os mais afetados são os homens e é nesta camada da população que o subdiagnóstico é mais frequente. Um dos dados que mais preocupa o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e coordenador do Observatório Nacional de Diabetes diz precisamente respeito às complicações provocadas por esta doença. Em 2013, o número de utentes internados nos hospitais pelo chamado pé diabético voltou a subir de 1.849 casos em 2012 para 2.004 no ano passado. Também as amputações de membros inferiores atribuíveis à doença passaram de 1.493 para 1.556. Ainda assim, neste campo é positivo o facto de se estarem a fazer mais das chamadas amputações minor, apenas parte do pé, do que as chamadas major, todo o pé ou membro inferior. Os dados mais positivos do relatório dizem precisamente respeito aos cuidados primários, que em 2013 registaram mais 8,8% de doentes, cerca de 62 mil pessoas. Ao mesmo tempo que este acompanhamento de proximidade aumentou, os internamentos de pessoas com diabetes nos hospitais são cada vez mais curtos e, pela primeira vez, mais de metade dos doentes controlados nos centros de saúde tinham as análises ao sangue para controle da diabetes dentro dos níveis ideais. A despesa só com medicamentos nas farmácias chegou no ano passado aos 226 milhões de euros, 18 milhões dos quais foram pagos diretamente pelos utentes. Manuel António Ribeiro é o nosso comentador de segunda-feira e é precisamente ele que nos fará então companhia nos próximos minutos. Manuel António Ribeiro, antes de passarmos aos temas da atualidade, vamos fazer uma retrospectiva daquilo que foi o ano de 2014 e vamos também analisar o que será o ano de 2015. Bom dia, Helena, bom dia aos telespectadores, espero que tenham tido um bom Natal e igualmente lá em casa, que tenham uma vida, tenha sido um Natal fraterno e com imensa saúde. E este também é o nosso último comentário de 2014. Exatamente. Para 2014 eu acho que nós devemos deixar aqui algumas notas que marcaram claramente este ano. Nós temos desde a atividade financeira à política inclusiva, nós tivemos, inclusive até desportiva, tivemos aqui alguns casos que marcaram. O primeiro, começo pela questão financeira, fica sendo marcado pelo caso BES, ou seja, a família Espírito Santo, uma família que nos habituou a ser uma família de posse, de fortaleza, até de rigor e até de imponência, fica claramente provado este ano. E aliás, e que é um processo que ainda vamos ter cenas nos próximos capítulos, vai-nos trazer algumas surpresas e algumas ligações que ainda possam existir relacionadas direta ou indiretamente com esse processo. Isto negativamente. Um outro aspecto que também acho que era pertinente também fazer referência tem a ver com o facto de, desportivamente, a nossa seleção não ter conseguido, na minha opinião, um objetivo que acho que era o mínimo, de ter chegado mais longe no Mundial do Brasil, ou seja, fica aquém das expectativas. Em termos desportivos terá sido uma decepção. Foi uma decepção. Pode ser, e assim espero que com esta decepção originou
que houvesse uma mudança na seleção e com essa troca de treinador que esperamos nós que haja uma mudança, não uma mudança como inicialmente tinha sido prometido, que eram os jogadores iam mudar jogadores, mas acho que com a verdade mudança, é que tivemos alguns nomes que voltaram à seleção, ou seja, tinham abandonado a seleção e que agora regressaram. Regressaram e com valores comprovados. Vindo um novo treinador, não exigia estas intrigas e acho que com isso foi benéfico. Um outro aspecto que acho que era pertinente também fazer uma referência é uma questão política. Tem a ver com o facto de ficar marcado com a nova liderança do PS, ou seja, um líder que, apesar de ter ganho 2 eleições, acaba por perder a liderança do partido, António José Seguro, em detrimento de António Costa, que, apesar desse episódio, foi sem dúvida a melhor escolha pelo Partido Socialista. Aliás, e as sondagens são claras, isto agora até falando, e daqui a bocadinho falaremos já sobre 2015, até porque António Costa é um homem de 2014, mas é sem dúvida 2015 um homem... 2015 é ano de eleições. Ou seja, vai ser um homem para 2015, mas em 2014 é sem dúvida politicamente marca claramente esta posição em que António Seguro, apesar de ter ganho 2 eleições, pela margem mínima não foi suficiente para que conseguir convencer o eleitorado do Partido Socialista e até simpatizando. Por isso, politicamente... Perdendo assim as eleições diretas. Perdendo as eleições diretas no PS. Agora, para 2015, eu acho que vamos ter um ano repleto de situações. Começo claramente por, politicamente, vai estar recheada de assuntos. Primeiro, vamos ter, digamos, a disputa, entre aspas, interna, qual será o líder ou representante de cada um dos partidos a candidato a Presidente da República. Vai ser, ou seja, Guterres avançará ou não avançará, e se não avançar, António Costa vai ter que escolher uma outra opção, sendo que a opção vai ser já um plano B, porque um plano A ele já assumiu qual seria. Dentro do PSD continua a ser o namoro Marcelo Rebelo de Sousa, que é ou não é, há essa incógnita. Por isso, por um lado, quem serão os candidatos a Presidente da República? Por outro lado, e é sem dúvida politicamente digamos, a questão mais importante, que é as próximas eleições em setembro ou outubro, ainda está por definir o calendário, em setembro ou outubro, do próximo Primeiro-Ministro. Ora, nós vamos ter um ano de 2015 em que, ainda com muitas restrições em termos orçamentais, vamos ter ainda um ano com cortes ainda contínuos, exceto os portugueses vão ter, e esta é a mais-valia, não por um mérito do Governo, mas por obrigação do Tribunal Constitucional, que é a reposição dos cortes que foram feitos até agora, ou seja, foi concedido até 2014, em 2015 os cortes, os 20% dos funcionários públicos serão agora restituídos. E isso dará uma oportunidade, sem dúvida, será uma alavanca para o consumo. Ora, a economia dita da economia do consumo, poderá haver aqui uma possibilidade dela aumentar significativamente e até se calhar ser uma possibilidade de acordo com o Governo que prepara ou propõe um crescimento de 1,5%, poderá alcançar ou não, se em termos de atividade de consumo subir consideravelmente. Isto em termos políticos acho que são as duas questões pertinentes. Em simultâneo, e eu acho que começa a ser tarde, é a coligação que tarda em nascer. E há ainda aqui uma indefinição de ou seja, será ou não a coligação que atualmente será está no ou governo. não, mas porquê é que ela ainda não é anunciada? Ou seja, isto começa a levantar, até para, porque eu estou convencido, não me passa pela cabeça, no meu horizonte, que PSD e CDS não vão juntos para eleições. Seria então a possibilidade real de António Costa ganhar por maioria absoluta. Ou seja, se PSD não avançar coligado com o CDS, só que isto levanta especulação. É uma necessidade do PSD, no seu entender?
Eu acho que o PS tem essa necessidade. PSD. Ou seja, o PSD tem. Porque tanto será mal para o PSD como será mal para o CDS. Porque se o PSD avançar sozinho, não terá digamos, o eleitorado, o CDS, do lado do seu próprio. Ou seja, não conquistará ali uma quantidade de votos significativo por parte do CDS. E o CDS também não terá expressão se eventualmente não avançar coligado com o PSD. Por isso, agora, está a ser criada uma especulação, ou seja, mas porquê é que não é anunciada? Qual é os problemas que estão aqui a existir? Há intrigas, há problemas internos do governo, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho, o que é que se passa ali entre os dois? Porque tardam a anunciar e depois há há um contrassenso que é vê-se o próprio governo, quer do CDS, quer do PSD, dizerem que António Costa é um vazio em termos de propostas, não avança com o que é que nos propõe para 2015 e, por um lado, este governo também não anuncia, ou seja, PSD e CDS não anuncia a coligação. Ora, e se não está a anunciar, também não está a dizer o que é que se prontifica fazer para o próximo mandato. Simplesmente, sim senhora, preocupa-se em governar no seu dia-a-dia, mas esquece que a campanha eleitoral praticamente já começou, ou seja, e se eles não dizem quem é, em que moldes é que vão avançar com a coligação, cria uma especulação. Isto em termos políticos. Em termos esportivos, eu também gostava de deixar aqui uma nota, porque acho que 2014 foi um ano de enorme relevo para algumas modalidades, nomeadamente as modalidades relacionadas com artes marciais, relacionadas à própria canoagem, e eu acho que 2015 vai ser também um ano, digamos, de continuação relativamente a essas modalidades. O futebol será sempre dividido entre Porto e Benfica, quem é que será o campeão em termos de desportivos, e isto para 2015 remete-nos para uma esperança que em 2015, na minha perspectiva, não será um ano de folga, não será um ano em que voltaremos a ter dias suaves, sorridentes, não, porque a expectativa e a esperança dos portugueses ainda continuam baixas quanto ao futuro, e acho que 2015 vai ser pautado por essa falta ainda de esperança, fruto porque por exemplo, eu não acredito nos valores que o Governo aponta que a gente possa alcançar um desemprego de 13,6%, por exemplo. Acho que em 2015 não vamos conseguir. Também tenho sem a Troika também. Sem a Troika. E depois, agora, relativamente ao plano financeiro, era aí que eu queria terminar para 2015, que é sem dúvida é o primeiro ano que nós vamos ter, depois da Troika, o primeiro orçamento que nós vamos pôr em prática sem a Troika. Ou seja, vai ser feito aqui um teste, embora a Comissão Europeia já nos veio puxando as orelhas agora nesta semana sobre algumas coisas que estavam a ser feitas que não era por aí o caminho, mas é o primeiro Orçamento de Estado em que nós vamos implementá-lo sem a Troika, e vamos ver qual é a nossa capacidade para o fazer. Muito bem. Depois então desta retrospectiva de 2014 e também aquilo que será então o ano de 2015 na opinião de Manuel António Ribeiro, passamos agora para o sucessor de Alberto João Jardim. Nós temos aqui uma sucessão que será conhecido hoje. Ou seja, nós, e que será o Miguel Albuquerque ou o Manuel António Correia. Nós podemos traçar aqui dois caminhos. Ou o caminho da mudança, ou o caminho do plano B de João Jardim. O parte de Miguel Albuquerque, apesar de ele ter tido uma relação no passado muito próxima com João Jardim, ele foi claramente determinou a ruptura quando se colocou a sufrágio nas eleições contra João Jardim. E aliás, ele até em 2012, nas eleições diretas, ele consegue 49 contra 51 de Jardim, ou seja, demonstra claramente que a sua notoriedade e a sua imagem na Madeira não é assim tão desprestigiante.
E repare, dia 19 de dezembro ele consegue 47,2% de votos na primeira volta, o que, na minha opinião, eu acho que as pessoas, apesar de João Jardim ter feito lá a obra que fez, faz-me lembrar, o João Jardim faz lembrar um bocadinho com em Gaia, quando nós tivemos o Luís Filipe Menezes, em que se olha para a obra que foi feita, não é inegável, agora falta saber em que condições é que ela foi feita, em que condições agora ela pode ser mantida e financiamento para a mesma, ou seja, na minha opinião, acho que Miguel Albuquerque é o que reúne as melhores condições para ganhar e ser o próximo sucessor de João Jardim. Qual é o legado que deixa Alberto João Jardim? Olha, eu acho que João Jardim, eu acho que ele vai ter, por um lado, se ele deixa aqui uma expectativa de um homem muito popular, um homem muito próximo das populações, com toda a sua o seu furor e espero eu que não seja um caso, vamos ver como é que as coisas se desenvolvem na Madeira, porque se vier a investigar algumas coisas como se foram investigadas até no Portugal Continental, podemos inclusive até ter algumas novidades relativamente a João Jardim, nomeadamente no seu percurso destes anos todos em que esteve à frente da Madeira. Muito bem, depois da política passamos para a saúde, vamos analisar então aquilo que se passa neste momento no Hospital Amadora Sintra. Eu queria pegar no Hospital Amadora Sintra, mas não, eu até gostava de isto, porque de certeza absoluta que passam-se isto também em alguns hospitais, não só em Amadora Sintra. O Amadora Sintra é um caso grave, é um caso que demonstra um bocadinho o estado da saúde em que encontra o nosso país. Nós temos, é inconcebível que um ser humano tinha que estar 24 horas à espera ou em atendimentos para os mais diferentes tratamentos. Não pode ser. Ou seja, se nós queremos ser um país evoluído, se nós queremos ter um Serviço Nacional de Saúde de excelência, se nós queremos competir com hospitais, com a saúde privada, não é com 24 horas. E a questão aqui que se coloca é, porque é que é possível? Como é que há um escalonamento para estes dias, que toda a gente sabe que são uns dias de grande afluência, de 5 médicos, por exemplo, a atender 500 doentes. Então, mas quem é que está mal? Ou seja, nós não podemos dizer que só está mal a nível de topo, não está mal só a nível do Ministério da Saúde, também está mal a nível de escalonamento, estamos a falar das FIAs. Ou seja, estamos a falar do diretor do serviço, estamos a falar do Conselho de Administração do hospital. Como é que se faz uma escala de 5 médicos para, nestas alturas, nesta quadra natalícia, nesta época festiva? Ou seja, há alguma irresponsabilidade aqui, independentemente de... Porque eu não acredito que nos outros dias se consegue fazer o atendimento mais ou menos com algumas demoras? Algumas demoras, um pico que aconteça. Agora, nesta época natalícia, isto faz-me lembrar a contratação dos professores, que todos os anos é o mesmo problema. Nós, na semana passada, falámos precisamente das verbas disponibilizadas para os hospitais públicos e, passado uma semana, estamos precisamente a falar de uma situação do Hospital Amadora Sintra. Helena, Tenente, muito bem escalonado esse pensamento. Repare, isto é uma falta é um contrassenso. Então, se houve uma verba de 100 e tal milhões que foram transferidos, ou serão transferidos agora até o final do ano. Ou seja, a questão não repare, eu comecei por dizer que havia aqui uma falta de responsabilidade. Não é só uma questão financeira, porque se fosse só uma questão financeira, eu acho que para estes casos, certamente que há algumas dinâmicas no âmbito da contabilidade do próprio hospital, que pode fazer face a estes períodos que são pontuais e que nós já sabemos, dia 1 de janeiro, que nesta semana de Natal há uma afluência natural pelo inverno, pelo período de festas, etc. Agora, o que me faz confusão é que como é que alguém faz um escalonamento para aquele serviço e dizendo que, bem, eu vou pôr aqui 5 médicos, quando que a probabilidade de afluência dos outros anos tem sido 400, 450, 500 e tal doentes. Não pode, ou seja, um médico não pode ter 100 doentes, não pode ter assistido 100 doentes por dia, ou seja, isto não é um serviço de saúde.
Muito bem, Manuel António Ribeiro, chegamos então ao final do nosso comentário. Quero, antes de mais, desejar-lhe um bom ano novo, um bom 2015 e voltamos a ver-nos no próximo ano. Para si e para todas lá em casa. Obrigado, um bom ano. Quanto a nós, ficamos então com a previsão do estado do tempo para amanhã. E em todo o país é esperado tempo frio, com o céu pouco nublado ou limpo, ainda formação de geada. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 0 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa a mínima será de 2 graus e a máxima de 10. E em Faro a mínima será de 6 e a máxima de 14. Uma terça-feira, então, muito fria. Já sabe que a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.